Pessoal, então, aqui eu peguei um exemplo que diz o seguinte: observe o número e responda. O número é esse aqui, tá? Esse número, tá? E eu relembro que a gente não é obrigado a colocar os pontinhos para separar as classes, né? Porque eu posso deixar um pequeno afastamento entre as classes, que já ajuda bastante, a gente já consegue entender o número tranquilamente. Então o ponto, ele não é errado, ele é correto colocar, mas ele não é uma obrigatoriedade. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar antes, que é até uma curiosidade, é que já me perguntaram isso, por que os matemáticos lá determinaram que cada classe teria que ter 3 ordens? Por que não determinaram em quatro ordens ou 5 ordens? A explicação para isso vem de um estudo que com certeza eles levaram em consideração que nosso cérebro ele tem a capacidade de fazer a contagem de 3 em 3, observar um número e separar de 3 em 3 bem automático, de forma bem automática, o que tornaria muito mais fácil eu já olhar para o número e fazer a separação de 3 algarismos, outros 3 e outros 3 se tivessem. Porque é a capacidade do nosso cérebro de rapidamente identificar isso. Então isso é uma explicação de por que ficou definido essa questão de cada classe possuir 3 ordens. Mas beleza, vamos então responder as perguntas que seguem aqui. Letra A: quantas classes tem um número? Bom, aí vamos separar, lembra que cada 3 ordens é uma classe, sempre contando da direita para a esquerda. Então aqui a gente tem uma classe, 3 algarismos, outra classe. Então nós temos aqui uma classe, 2 classes, 3 classes. Então esse número tem 3 classes. Letra B: quantas ordens tem um número? A gente viu antes que cada algarismo é uma ordem, então contando o número de algarismos, mas lembrando que é da direita para a esquerda, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ordem. Então esse número tem 7 ordens. Quantos algarismos diferentes tem esse número? Então, cada ordem é um algarismo, certo? Então tem que estar bem definido isso na nossa cabeça também. Nós temos aqui um número e esse número ele é formado por 7 algarismos. Então, nós temos o 1, o 7, o 4, nós contamos só uma vez porque ele se repete, o 5, o 0 e o 6. Então, nós temos 2, 4, 5, 6 algarismos diferentes. 6 algarismos diferentes. Que algarismo ocupa a 6ª ordem? Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. O 0 ocupa a 6ª ordem. Então aqui, 0. Que número ocupa a 3ª classe? Então vamos lá. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. O número que ocupa a 3ª classe é o 6. E, por último, qual é a ordem de grandeza do número? Lembra que a ordem de grandeza serve para identificar o tamanho do número e quantos algarismos esse número tem, ou quantas ordens. Então, a ordem lá na classe dos milhões é a unidade, né, de milhão. Então a ordem de grandeza é a classe da unidade de milhão. Então, unidade
D milhão. Muito bem. Então ficou prontinho o exemplo. Valeu! Então, pessoal, essa foi mais uma aula e eu reforço aquela ideia de que, tendo dúvida, vocês podem me mandar um comentário e eu respondo para vocês. Ou a gente inicia a próxima aula com essas dúvidas, tentando explicar elas, tá? Então, bons estudos e até mais!